Bem-vindos. Hoje a gente mergulha numa história, assim, bem especial, quase uma fábula, chamada Petrus e o Sinal Invisível. Oi, pessoal. É um material com uma linguagem, né, muito poética, cheia de sensações. Exato, tenta tocar em algo mais fundo. A história começa com Petrus, um menino bem urbano. Sim, de um mundo de concreto, vidro e Wi-Fi, como diz o texto. Isso. E aí ele perde os pais e de repente está num lugar completamente diferente. A escola do invisível. Nossa ideia aqui é explorar essa jornada dele, sabe? Sentir um pouco a atmosfera do lugar e tentar entender junto com ele o que são esses sinais invisíveis. É quase como tentar tecer a história dessa redescoberta da alma dele, né? Longe das telas e tal. Perfeito. E é uma premissa muito atual, eu acho. Com certeza. Porque coloca a gente diante daquela pergunta: o que acontece quando tudo para, quando o digital some, né? E você fica cara a cara com o silêncio, com a natureza mais bruta. E com uma comunidade que funciona em outro ritmo. No começo, para o Petrus, é um choque. Uma rejeição, quase. Sim, o texto mostra bem isso. É um confronto com o que a gente normalmente evita, né? Exatamente. E a chegada dele lá, nossa, é muito palpável esse estranhamento. O capítulo 1 descreve isso, né? O cenário mato, barulho de grilo e silêncio de verdade. Dá para sentir o desconforto dele, aquele olhar de não queria estar aqui. Total. E aí vem a Teca, que o recebe, e já solta uma frase meio enigmática, né? Qual era mesmo? Seja bem-vindo, aqui o invisível ensina primeiro, o resto vem com o tempo. Uau! Forte isso. O invisível ensina primeiro. O que será que ela quis dizer com isso, hein? Naquele momento inicial. Olha, eu imagino que para ele, naquele instante, o invisível era justamente tudo aquilo que o mundo dele de conexão o tempo todo tornava irrelevante, sabe? Tipo o quê? O ritmo da natureza, as sensações do corpo, o que não é dito nas conversas. A escola parece propor que o aprendizado principal não está no livro, não está na tela. Tá nessa camada mais sutil da experiência. Exato. Que só aparece quando a gente desacelera e escuta de verdade. Falando em desacelerar, a primeira prova de fogo vem rápido, né? Capítulo 2, cadê o sinal do celular? Ah, sim. Clássico. A busca desesperada. Ele sobe morro, estica o braço, nada. Imagino a agonia. E aí vem a descrição da sensação de estar sozinho de verdade. Mas o texto diz que isso é o começo do reencontro. É um paradoxo, né? Totalmente. Porque a gente vive nessa ilusão de estar conectado o tempo todo. Mas é uma conexão superficial muitas vezes. Pois é, fragmentada. Aí, quando some o sinal tecnológico, que parece isolar ele, na verdade, obriga ele a buscar outras conexões. E aí entra a Teca de novo, né? Quando ele reclama. Sim, a frase ótima. A gente não vive sem sinal, a gente vive com outros sinais. Isso. É um convite para mudar o foco da atenção. Mudar a sintonia, né? Que outros sinais seriam esses, então, que começa a pipocar quando o Wi-Fi desaparece? O texto sugere que são os sinais do mundo ao redor mesmo. O vento, a terra, a luz mudando. Ah, entendi. E também os sinais de dentro. O cansaço, a fome, a respiração, as emoções que antes ficavam, sei lá, abafadas pelo barulho digital. O mundo fica mais real, é isso? Mais real. E o texto diz, mais nítido, mais barulhento, mais incômodo, mais real. A atenção volta para a experiência direta, para o corpo. Essa questão do corpo é bem forte logo no capítulo 3, né? Ele vai pra horta, carrega lenha. Sente dores que nem sabia que existiam. Exato. E resmunga, claro. Isso deveria ser proibido antes das 10 horas. Típico. Mas a resposta da Teca é certeira. O corpo aprende o que a tela não ensina. O que o corpo ensina ali, nesse contexto? Ensina tanta coisa. Ensina sobre limites, sobre esforço e recompensa de um jeito concreto, né? Sim. Ensina sobre o ciclo da vida ali, mexendo na terra.
ensina humildade, porque a natureza não tá nem aí pro teu status. Entendi. É a tal da aprendizagem incorporada. Isso, aquele conhecimento que não é só mental, passa pelos músculos, pela pele, pelo suor, você sente o aprendizado, não só pensa sobre ele. E parece que esse aprendizado mais físico abre espaço para outra coisa, né? Com certeza. Tem a hora que ele, todo sujo de barro, ri de si mesmo. E depois ouve o próprio coração e gosta do som. É uma mudança sutil, mas... nossa. É um clique importante. Me lembrou também a história do capítulo 5, quando ele tenta ensinar uma dança, tropeça. E fica morrendo de vergonha. Isso, mas aí o Zé Poeta vem com aquela... o mundo riu primeiro, então ri junto, que ele perde a graça. Parece uma lição sobre não se levar tão a sério, talvez. Sem dúvida. As duas situações apontam para isso. Para a leveza que vem da autoaceitação. Rir do próprio tombo. Exato. Literal ou figurado. É um sinal de que aquela rigidez do ego tá amolecendo, sabe? Aceitar que a gente falha, que a gente se suja, liberta daquela pressão por perfeição. Que paralisa a gente muitas vezes. Exato. A vergonha perde força quando a gente mesmo acolhe nossa humanidade imperfeita. E a comunidade ali parece cultivar isso. Teca, o Zé Poeta. Falando em comunidade, a cena da fogueira no capítulo 4. Aquilo é muito forte. É descrita como um ritual, né? Quase um portal. Sim, o silêncio, os olhos brilhando. A Teca diz, quem senta perto, muda de lugar, por dentro. Uau! E o Zé Poeta fala da palavra que vem da brasa? Que queima o que não serve mais. E o Petro sente vontade de ficar ali, mesmo sem entender direito por quê. Qual o poder desse tipo de ritual? Olha, rituais assim criam um espaço de pertencimento e introspecção ao mesmo tempo. O fogo ali, né, elemento ancestral, convida a olhar para dentro. E o silêncio compartilhado. Não é um silêncio vazio, né? É carregado de presença. Cria um campo onde as defesas baixam e algo mais profundo pode surgir. E as palavras ditas ali ganham outro peso. Exato, como as do Zé Poeta, parecem tocar direto na alma, sem muito filtro racional. É a comunidade como espelho e como útero para a transformação. E essa comunidade tem figuras muito marcantes. A Susana, no capítulo 6, aquele olhar de vento. Sim, e ela lança uma pergunta para o Petrus. Direta. Teu rosto não é o que aparece, é o que sente. E isso faz ele pensar, quem sou eu quando ninguém me vê? Uma pergunta que tira o chão, né? Tira o foco da imagem externa. Totalmente. Essencial, porque a gente vive muito nessa cultura da imagem, da performance. Ela convida ele a olhar para dentro, para o sentir como a fonte da identidade real. Quem a gente é por trás das máscaras. Exato, por trás do que a gente posta, do que a gente mostra. A resposta não está no espelho, está na paisagem interna. E depois tem o letrado, na Casa das Palavras, capítulo 7. Ah, que lugar fascinante! Palavras tratadas como seres vivos, com cheiro, com peso. E quando Petro se preocupa, vou perder as palavras, a resposta é genial. Qual é? Elas voltam, quando a escuta estiver aberta. Isso é muito significativo. Nossa, muito. Essa ideia da escuta aberta. E a primeira palavra que ele consegue escrever no caderno novo é encontro. Faz todo sentido. Escuta aberta não é só ouvir som, né? É uma abertura da percepção para o mundo, para o outro, para si mesmo. Essa escuta que permite nomear a experiência. Eu acho que sim. Permite que as palavras certas, aquelas que vêm de dentro, surjam. E encontro é perfeito para marcar esse início do processo dele, né? Encontro consigo, com a galera, com essa nova forma de ver a vida. Exato. E essa escuta parece que vai se aprofundando com o Caderno das Coisas Invisíveis. Capítulo 8. O diário para o que não se fotografa. Adoro essa ideia. Demora, mas um dia ele ouve um choro longe, senta perto em silêncio e depois anota. Hoje eu escutei um choro que parecia o meu. Que conexão é essa? É empatia pura, né? Ele não precisa entender a história, não precisa resolver. A escuta atenta conecta ele com a dor do outro de um jeito que ele reconhece um eco da própria dor ali. Talvez a dor da perda dos pais.
Provavelmente. Algo que ainda não tinha sido processado. O invisível aí é essa ponte emocional, essa humanidade que a gente compartilha e que a escuta silenciosa revela. E esse mergulho nas emoções não para. Tem a metáfora da chuva que não molha, capítulo 9. A garoa nos olhos, a tristeza interna. Adoro como o Zé Poeta lida com isso. Supernatural. Tem dia que a gente é primavera, tem dia que a gente é nublado mesmo. É lindo isso, né? A lição parece ser acolher a emoção sem vergonha, com cuidado. Como que isso funciona? Funciona como um antídoto para nossa mania de reprimir ou brigar com as emoções negativas. A imagem de acolher a tristeza como quem colhe o orvalho é de uma delicadeza. Sim. Aceitar. Em vez de negar ou se afundar, você reconhece, cá aqui, permite que esteja ali, sem julgar. E, paradoxalmente, isso muitas vezes faz com que ela passe mais rápido. Interessante. E tem também o espelho do riacho, no capítulo 11. A água refletindo não só o rosto, mas dúvidas, medos. E aí vem um insight poderoso para ele. Se eu posso ver meus medos, então sou maior do que eles. O que essa percepção muda? Muda tudo. É a descoberta da consciência que observa. Quando você percebe que pode observar seu medo, sua raiva, você entende que não é aquilo. Tem uma parte sua que é maior. Exato, a consciência, ela contém a emoção, mas não se resume a ela. Isso traz um espaço interno, sabe? Uma liberdade. Esse espaço interno é explorado mais a fundo na Viagem de Dentro, né? Capítulo 13, a meditação guiada pela Teca. Sim, a sensação de cair para dentro, encontrar um lugar onde nada faltava. E a frase que ele anota: a presença é meu lugar de origem e o silêncio, meu sobrenome secreto. É como achar um porto seguro interno. Exatamente isso. A descoberta de que a paz, a completude, não dependem de fora, dependem de acessar esse estado de presença silenciosa que já existe na gente. O lugar de origem. Nossa natureza essencial antes dos condicionamentos. E o silêncio não como ausência de som, mas como quietude interna. O espaço onde a gente pode só ser. E esse processo todo também envolve soltar coisas, né? Como na aula do vento, capítulo 19. O exercício de escrever o que pesa e entregar para o vento. Lindo. E o Petro solta a culpa de estar bem, mesmo sentindo saudade. Isso é tão comum, essa culpa? Nossa, demais. E muito dolorosa. Culpa por sentir alegria depois de perder alguém, ou por estar bem quando outros sofrem. Soltar isso é um ato de autocompaixão imenso. E o vento como mestre. Perfeito, né? Toca sem pedir, ensina sem forçar. É a metáfora do desapego gentil. Deixar aí o que pesa para ter mais leveza. Todos esses momentos, o caderno, a chuva, o espelho, a viagem, o vento, mostram como a escola cultiva essa escuta profunda, essa atenção plena, essa autoaceitação. Que permite reconhecer e acolher nossa humanidade. Exato. E aí, claro, essa transformação interna começa a transbordar, né? A se manifestar externamente. Naturalmente. A gente vê isso na partida do Pedro Boa Sorte, capítulo 10. Ele vai levar o aprendizado para frente dizendo que vocês já têm tudo, só não sabiam que sabiam. E a troca da bússola pelo canivete, muito simbólica. O que você acha que representa? Talvez a passagem de depender de uma guia externa, a bússola, para confiar na própria capacidade de agir, de criar no mundo, que é o canivete. Faz sentido. E também o fluxo, né? Ele recebeu, se transformou, agora vai doar, vai agir a partir desse novo lugar. Essa ideia de doar aparece de um jeito lindo na Missão dos Meninos Invisíveis, capítulo 12. Espalhar beleza anonimamente com os kits invisíveis, adoro. E o lema do Zé Poeta: a gente não ensina, a gente acende. Resume bem essa atitude, né? Totalmente. É a generosidade que não busca confete. É agir a partir de um lugar de plenitude, onde a validação externa já não é o motor. É só compartilhar a beleza, acender uma faísca no outro. Simples assim. E a valorização do simples fica muito clara no Festival das Coisas Simples, né? Capítulo 14.
Pamonha, risada, partilha. O essencial. E a relação com o tempo também muda. O relógio que parou na hora certa, capítulo 15. A experiência de viver um minuto inteiro. E a reflexão do Petrus. O tempo não passa, ele respira. O que isso diz sobre a experiência lá? Diz que eles estão aprendendo a viver o presente de verdade, saborear os momentos em vez de só correr por eles. A ideia do tempo que respira sugere uma qualidade orgânica, cíclica, oposto da nossa visão linear, apressada. É achar profundidade no simples, na presença. E os reencontros no Festival do Matuto, capítulo 17, também são bem reveladores. Sim, o zelador antigo que nota que o Petrus virou gente inteira. Exato. E a cena do Heitor na ponte, paralisado de medo. E o Zé Poetra incentivando, respira, voltar é a mesma distância. Aquilo é uma aula sobre coragem, né? Uma aula prática e daquelas. Coragem não é não ter medo, é agir apesar do medo. E a respiração como âncora. Sim, e a lógica simples, voltar é tão difícil quanto seguir. Mostra como as lições internas, tipo autoconsciência, aceitação, se traduzem na capacidade de enfrentar os desafios lá fora. E a conexão com a natureza, que começou lá na horta, com o corpo, se aprofunda muito no Diário da Terra, né? Capítulo 18. Onde eles tentam escutar e registrar o que a terra diz. E o Petrus escreve, a raiz sente antes do olho ver. É uma sensibilidade que vai além do humano, né? É o ápice dessa escuta que foi se expandindo. Perceber a sabedoria da natureza, reconhecer que tem uma inteligência ali que a gente pode acessar, se estiver atento. Mostra que a transformação dele o reconectou não só com ele mesmo e com os outros, mas com o planeta. Todas essas ações mostram esse transbordamento. Com certeza, da jornada interior para o mundo. E aí, como um ciclo que se fecha para recomeçar, chegam novos alunos. Capítulo 20. Ah, sim. E o Petrus se reconhece neles, né? Com os fones, a timidez. É um momento bonito. E a Teca confia a ele o relógio do avô. Uma passagem de bastão, né? Super simbólica. E a primeira fala dele como guia. Perfeita. Aqui a gente não ensina, a gente escuta. E no meio do silêncio, a gente lembra quem é. É a consagração da jornada dele. Ele não vira um mestre que sabe tudo. Ele vira um facilitador da escuta, que é o verdadeiro método da escola, né? Ele entende que o caminho é criar o espaço. De silêncio, de presença, para o outro fazer a própria descoberta, lembrar da própria essência. E a anotação final no caderno, no epílogo, fecha com chave de ouro. Qual é mesmo? Não me tornei mestre, me tornei solo. E espero que quem passar por mim floresça. E conclui, e o vento, como sempre, soube o caminho. Tornar-se solo, que imagem, hein? Incrível, né? O solo não força, não manda. Ele acolhe, nutre, dá condição para a vida brotar, do jeito dela. É a metáfora final para a transformação do Petrus. Ele integrou tanto a escuta, a presença, a conexão com o invisível, que virou esse espaço fértil. Capaz de apoiar o florescimento dos outros, sem se impor. Exato. É o ciclo completo. O aprendizado que vira serviço, guiado por essa sabedoria sutil, como o vento. Então, no fim dessa nossa conversa, fica essa sensação, né? Que a jornada do Petrus é um espelho poético para uma busca nossa, muito humana. Sim, a de reencontrar a conexão essencial com a gente, com os outros, com o mistério da vida. No mundo que puxa tanto para a superfície, para o barulho, para o visível. É uma redescoberta que acontece na quietude, na escuta paciente. Do corpo, das emoções, da natureza, da comunidade. Talvez o tal sinal invisível seja, antes de mais nada, essa voz interna, que a gente só ouve quando o barulho de fora diminui. E talvez esse tornar-se solo seja o resultado dessa escuta. Quando a gente para de tentar controlar tudo e se abre para simplesmente ser, acolher, nutrir o que está presente, dentro e fora. Fica a pergunta, então. Pois é. Em meio a tanto sinal luminoso, barulhento, disputando nossa atenção, a gente está conseguindo criar espaço de silêncio para escutar os sinais mais sutis, aqueles que guiam a gente de volta para casa, para dentro. Como seria no nosso dia a dia cultivar um pouquinho dessa qualidade de solo?
Boa reflexão para a gente levar. Uma bela reflexão mesmo. Agradecemos muito a companhia nessa exploração do universo sensível e profundo de Petrus e o Sinal Invisível.